Então, seja bem-vindo nessa aula, a live número 16, a importância do tema principal na criação da cena fotográfica, tá? Por que que é importante o tema principal e por que que eu continuo batendo sobre isso? Vamos começar pela base. O que é o tema principal numa fotografia? O tema principal mostra visualmente em uma imagem fotográfica o assunto principal, já está falando o nome. Assunto, tema principal. E tem que ser objetivo, imediato, claro e assertivo. Por quê? Porque representa para onde queremos que as pessoas olhem na nossa fotografia. Gente, isso é fundamental entender desde o início, o tema principal. Antes de pegar a máquina fotográfica e sair de casa para fotografar, saiba primeiro o que é o tema principal. Onde colocamos o foco, na linha de fuga da nossa lente. O que está dentro da fotografia que a gente quer mostrar, tá bom? Como criar o tema ou o assunto principal em uma cena fotográfica? O tema ou ponto de interesse pode ser uma pessoa, um animal, uma árvore, um objeto, um edifício, um sentimento, uma emoção, uma informação que eu quero passar. O importante é que ele se destaque dentro do enquadramento ou cena fotográfica para captar de imediato a atenção de quem está olhando a fotografia. Tá bom? É fundamental o tema principal para passar uma imagem. Por que devemos ter um tema principal em uma cena fotográfica? Por que a gente tem, né? Por que a gente fala tanto da cena fotográfica? Porque quanto maior o domínio que a gente tem da cena fotográfica, maior a nossa possibilidade de criar, de criatividade, de ter uma imagem autêntica, de ter uma imagem autoral, de construir algo que seja único e que aconteça uma vez só, né? Primeiro, sem um assunto claro, as fotografias não funcionam. Não tem como, não tem como. Porque quem mostra tudo não faz ver nada, tá bom? Uma fotografia precisa. Segundo, desculpa, passei reto. Segundo, uma fotografia precisa de um protagonista. Dá para ver em amarelo? Precisa de um protagonista. Eu já falei aqui várias vezes, tem vídeo aqui no YouTube, dos 4 principais protagonistas. Mas eles aparecem uma vez, né? Ou um de cada vez, ou os 4, mas um é relevante, tá? Precisa de um protagonista para narrar uma história. É o que aparece mais, o que eu dou mais relevância, como eu falei ali em cima, o que vai ficar no ponto de fuga, tá? Da nossa fotografia. Na composição, elimina os barulhos de fundo e facilita a leitura da imagem. Quarto, o custo-benefício. Ter um tema principal me faz gastar menos em objetos para contar uma cena. Por exemplo, um almoço entre amigos. Quero falar do sentimento de amizade? Quero falar de compartilhar a mesa com as pessoas queridas? Quero falar de um dia qualquer que é um evento, porque a felicidade está nas coisas, nas pequenas coisas? Do que eu quero falar num almoço? Eu preciso saber o tema, tá bom? Para dar direção do olhar. O olhar de quem? Da pessoa que vai, né, vai ver a nossa fotografia. Como criar o assunto principal na cena fotográfica usando as técnicas de composição? Como vocês sabem, em fotografia tem várias. É a seção áurea, a regra dos terços, a composição por quadros, a prospectica, a central, acidental. Então, as técnicas de composição são várias. Porém, a composição de uma cena fotográfica deveria ser pensada e feita para ser atrativa aos nossos sentidos em poucos segundos, principalmente aqui na internet, no digital. Então, as 3 características principais da composição da cena são cor, textura e forma. Tem sobre isso também, tem vídeo sobre isso aqui. Desculpa, agora vi até o soluço. Aqui na internet, tá? Por quê? Porque todos os seres humanos, por quê? Porque que as 3 características principais da composição são cor, forma e textura. Por quê? Porque todos os seres humanos são, de qualquer lugar do planeta, dotados da percepção
e se localiza através da percepção sensorial antes de qualquer outra coisa. É a primeira coisa que eu vejo, é cor, textura e forma. É a primeira coisa que eu olho quando eu olho algo. Então, qual é a função, por exemplo, da cor? O que determina o que está acontecendo na cena que é importante. A gente falou de tema principal, mas por que eu estou falando da cor? Porque cor, textura e forma dão a direção do tema principal. Depois eu também vou mostrar aqui exemplos da fotografia, daí vocês vão entender melhor. Mas eu tenho que falar, quando eu falo de tema principal, eu também tenho que falar de cor. Eu posso, dentro de um tema principal, ter a cor vermelha. Então, minha gente, se eu escolher, né, que eu tenho que falar de algo e a cor for branca, dentro de um contexto muito colorido, o meu tema principal não vai ser claro. O meu tema não vai ter leitura. Então, por isso que eu estou falando das 3 características, né, da composição, junto com o tema principal, tá? Para vocês entenderem isso, eles estão conexos, porque um tema principal também depende da leitura da cena, cor, textura e forma. A cor determina o que está acontecendo na cena, que é importante e requer a nossa atenção. Vou citar um exemplo prático. O vermelho é determinado do sangue, que flui rapidamente para ser por paixão, por raiva, por dor. Mas deixa eu ver aqui se eu... Ah, coloquei. Tá? Antes de eu falar e depois eu não ter colocado. Coloquei. A cor determina o que está acontecendo na cena, que é importante e requer a nossa atenção. Vou citar um exemplo prático. O vermelho é determinado do sangue, que flui rapidamente. Pode ser por paixão, por raiva, por dor, por perigo, por algo que se move, como um ponto atrativo. As flores mais perigosas, carnívoras e venenosas, geralmente vão ter cores vibrantes para atrair os insetos. A textura indica em que modo é esse ponto da cor na cena. Vivaz, áspero, liso, fresco, duro, pesado? Como é que ele é? Qual é a forma que ele tem? A textura fala do instante, do agora, do aqui, do tempo, da ação da cena. Pode ser o rosto vermelho de uma vergonha, pode ser o sangue dos lábios devido a uma mordida, pode ser o sangue seco debaixo das unhas de um assassino, ou uma mancha no sofá. A forma indica como se apresenta a cena. Qual é a sensação percebida? Se tem perigo ou prazer. Por exemplo, vermelho circular de uma placa de sinalização branca, indicação de perigo. Uma linda mulher com um vestido vermelho. Provocante, sentada em uma mesa de bar sozinha. Porém, se ela estivesse com uma criança, isso mudaria a nossa percepção, não é verdade? Tudo certo? Porque o tema principal eu juntei com a composição. Por que eu uni os dois? Cor, textura e forma. Por que eu juntei? Porque eles estão conexos, um depende do outro. E agora eu vou trazer, né, um exemplo. Concluindo, a importância do tema principal na criação da cena fotográfica serve para chamar a nossa atenção, nos fazer parar para observar e tentar entender o que nós estamos olhando. O tema ou ponto de interesse pode ser qualquer coisa, porém o importante é que ele se destaque na cena fotográfica, através dos 3 princípios básicos, que é a cor, a textura, a forma, para captar de imediato a atenção de quem está olhando a fotografia e quer entender o tema principal que estamos falando, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, ó. Mas aí eu vou parar um pouquinho aqui, eu quero saber de vocês se deu para entender, porque eu acho que eu fui um pouquinho rápido, tá? Deu para entender? Porque eu, nessa aula, o tema principal eu uni com a cor, ou seja, com a composição. O tema principal, ele também, quando eu for fotografar, eu tenho que pensar na composição. Então, eu uni as duas coisas. Tem outros vídeos aqui falando só de tema principal, eu desenvolvi ele, e tem um outro vídeo falando só, né, da composição, onde tem a cor, a textura e a forma. Nesta aula, eu juntei a importância do tema principal dentro da cena. Então, eu fui para dentro da cena, eu fui para dentro da fotografia, e eu juntei, por quê? Porque eles estão conexos.
eu juntei a composição, cor, textura e forma, para mostrar para vocês que não basta só eu saber do que eu quero falar, mas também na cena eu tenho que entender qual é a relevância da cor, da forma e da textura. Quero saber de vocês. Deu para entender? Porque daí eu quero mostrar aqui os exemplos, tá? Essa é a continuação, vamos dizer assim, tá? É a união de um conceito, não de dois, né? Que é o tema principal e a composição através da cor, da textura e da forma. E eu juntei e coloquei dentro da cena. A gente tá dentro, agora a gente tá, né? Dentro da cena. Daí eu quero mostrar as fotos, que daí vocês vão entender os exemplos que eu trouxe. Eu trouxe 2 fotógrafos. Alex Webb, americano. Também, eu acho que o Steve McCurry, ele é também americano. São 2 fotógrafos de rua, tá? E eles têm estilos diferentes, mas eles trabalham o que eu acabei de falar para vocês. Eu fui rápida, mas é porque a gente já desenvolveu esses 2 assuntos, tá? A gente desenvolveu o tema principal e a gente desenvolveu a composição através da cor, através da forma e da textura. Nesta aula eu juntei os 2 para dar relevância dentro da cena, tá? Então antes eram 2 conceitos separados e agora eu introduzi dentro da cena. Vamos voltar aqui. Olha só. Eu gosto muito do trabalho desse fotógrafo, Alex Webb. Ele trabalha com a Rebecca Norris, que é a mulher dele, a esposa dele. Gente, olha o que eu acabei de falar. Olha as cores. Olha o vermelho, a importância. Então, assim, ó, eu tô falando de algo, como eu falei, o tema principal, e observem 2/3 da foto, ela é em vermelho, gente. Tá? Vermelho e preto. Vermelho e preto. Olha aqui, isso aqui tudo dentro. Olha só, isso aqui são as sombras. As sombras. Então, é um contraste gigantesco. Então, dá para notar o tema que ele está tratando também pelo contraste que ele traz dentro da cena. É muito interessante, porque o tema principal dele, ele coloca, tá? Como eu falei para vocês, em extrema conexão com a cor, a forma, dá para vocês notarem? Olha só, gente, ele utiliza a mesma forma. Uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, olha, isso aqui é tudo linha, linhas. Então, assim, é perfeita a composição aqui, né, para dar a indicação do que ele tá falando. E parece uma foto muito casual, mas não é, ela é bem pensada, tá? Aqui é uma outra ideia dele, do Alex Webb, onde ele fala do tema principal. Do que ele está falando, gente? Começa a observar. Olha que interessante. É muito interessante essa foto. Ele também, porque o Alex, o estilo dele é fotografar foto de rua com tanto contraste. Ele utiliza muito as sombras. Dá para vocês observarem, ó. Ele utiliza muito as sombras nas fotos dele. Então, tem uma margem muito escura, muito preta, ó. Olha só. Essa parte escura, tá? Ele utiliza muito nas fotos. É a parte da sombra, tá? Que ele deixa muito marcada, tá bom? Olha aqui o tema principal, ó. O que ele tá falando nessa foto, ó? Aqui tem uma pessoa, um adulto, e aqui tem escondida uma criança, tá? Dentro do papelão. Então, olha só a cor da foto. 2/3 de novo da foto tá colorida. Então, assim, ó, ele utiliza as cores de uma maneira incrível, muito acesas essas cores, para falar de algo. Então, assim, ó, não é só uma foto de algo que aconteceu ali, ela foi bem pensada, ela tem um tema principal, tá? Vou citar um outro exemplo, que talvez vocês já conheçam essa imagem, Steve McCurry. Olha que interessante, gente. Essa foto é muito conhecida, né? Dá para ver? Ela é muito conhecida. Ah, talvez aqui eu tô dando só um pedacinho, será? É, agora melhorou.
E é muito interessante, por quê? Porque as pessoas, olha como é que elas estão pescando. É algo incrível. E dá para ver a composição aqui, gente. Olha a forma. Começa, olha aqui a forma, ó. Isso aqui é a forma. Qual é a cor principal? O azul. Qual é a forma? Olha aqui, ó. Uma linha, duas linhas, três linhas. É a verticalidade, tá? Por mais que aqui, ó, tenha só essa linha do horizonte, a forma dessa imagem é vertical, tá? A cor é azul e a textura, olha só, é do mar e das nuvens. Dá para notar que as nuvens, elas têm a mesma textura da água? Isso é de propósito, né? É a composição que ele fez, tá? Eu não sei quantos dias ou meses ele fica observando para chegar nessa imagem aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui o Steve McCurry com cores muito acesas. Olha o vermelho aqui que eu mostrei para vocês, tá? O vermelho que eu mostrei aqui, ele tem um tema, ele tem um estilo dentro da máquina, da cena fotográfica do Alex Webb. Dentro do McCurry, o que que ele tem? Ele tem uma outra conotação. Olha aqui. Isso aqui provavelmente é a criança serelepe, né? Olha aqui. Né, que tá com as mãos sujas de vermelho, de tinta, de algo, né? E ela botou em tudo quanto é lugar. Essa criança, não sei, independentemente se é essa criança, alguém, pode ser até um adulto pelo tamanho das mãos, mas aqui eu tô numa prospectiva, então eu não sei que tamanho tem porque eu não tenho uma referência. Eu não tenho uma referência de uma outra mão para entender se é de um adulto ou de uma criança. Então a prospectiva ela me engana aqui, eu tô em primeiro plano. Mas, olha, completa o tema através das cores muito fortes. E esse vermelho aqui, ele tá com uma linha, né, de fuga. Olha só a linha de fuga. Ele tá levando para ação. E aqui é linha de fuga, ó. E aí a gente começa a entender qual é o tema. Aqui também, ó, eu levo, aqui eu tenho uma repetição, aqui eu tenho um ritmo, tá? E aqui eu levo para a figura central, tá? Então, olha só, 1, 2, 3, 4. E aí leva para a figura central. Olha aqui, é mais ou menos um estilo dele, ó. Eu tenho uma parte lateral e leva o ponto de fuga para a figura central. Esse é um estilo do Macan, tá bom? Voltando aqui para nós. Deu para entender? Eu quero um comentário de vocês aí, eu quero um comentário sobre o domínio, a importância do tema principal na cena fotográfica. E eu juntei, como eu já falei, o tema principal, né, com a cor, a textura e a forma. Por quê? Porque essas três características, no domínio da cena, eu dou a indicação do tema principal, eu ajudo, eu corroboro para que o tema principal seja mais evidente, seja mais claro, seja, né, mais objetivo, tá? E vamos seguir todas as segundas-feiras, às 15 horas, horário de Brasília, com lives. Essa eu quero reduzir, eu quero fazer mais curtinha sempre, no máximo 40 minutos, tá? 40, 45 minutos. Por quê? Porque daí fica mais fácil, dá para fazer numa pausa, né? Na hora do café, na hora do almoço. Então, dá para assistir rápido. Então, eu quero reduzir, eu já falei sobre isso, né? A pergunta é: tu poderia dizer qual é o tema principal de cada fotografia? Eu não vou entrar no tema principal de cada fotografia, tá? Porque a fotografia que eu mostrei, ela faz parte de séries, ela faz parte de trabalhos com temas. Então, ela não é uma única fotografia que dá para ver todos os temas. Eu prefiro responder, se vocês quiserem, numa próxima live tratando do trabalho só do Steve McCurry ou só do Alex Webb. Por quê? Por quê? Porque o tema principal que eles utilizam, e eu vou também trazer o Sebastião Salgado, são temas sociais. E os temas que eles utilizam não é para uma fotografia, é para trabalhos grandes como livros, mostras, tá? Então, uma só imagem não define o tema principal de todo o trabalho, de cada tema que eles escolhem, tá bom?
Eu trouxe como exemplo, mas não dá para a gente ver, tá? Como um único tema. Cada imagem, ela é como um quebra-cabeça. Cada imagem que eles constroem, esses grandes fotógrafos, eles constroem dentro de um tema principal que faz parte de uma grande obra, né? Como um livro, como uma mostra, né? Como um trabalho muito grande. Por isso que eu não quero falar para não confundir a cabeça de vocês. Porque os temas deles são bem complexos. São fotógrafos que trabalham com vamos dizer, com o tema principal da pobreza, tá? Dá para notar as imagens. Eu vou voltar aqui só para vocês entenderem. Dá para notar, tá? Eu vou citar por cima, assim, para vocês entenderem sem problemas. Mas olha aqui, dá para notar qual é o tema principal. O que vocês acham que é o tema principal aqui? Dá para notar, gente. Eles são fotógrafos de rua, mas são fotógrafos que trabalham com temas sociais. Deixa eu explicar aqui. É que eu trouxe essa imagem e o tema dá para notar qual é o tema, tá? O tema principal dessa imagem. Então funciona o tema principal numa imagem só. Só abro uma exceção para esses grandes fotógrafos. Por quê? Porque essa é só uma parte do tema principal que ele está tratando. Diferente, tá? De uma pessoa que está aprendendo agora a fotografia. Então, o que muda quando precisa fazer o tema principal numa fotografia só? Não muda nada, porque se eu olho essa fotografia, eu sei o tema que ele está falando, ele está tratando. Eu posso não saber no específico qual é, porque o tema principal dessa imagem, ela é o título do trabalho desse fotógrafo, tá? Então, ele vai ser no título que ele dá, porque isso é uma imagem autoral, não é uma imagem serial. Tá? Então, eu estou trazendo uma imagem de autor. Ele é autor dessa imagem. Então, se eu tivesse que fazer uma única imagem com um tema principal, eu utilizaria as regras que eu já disse para vocês. Mas nesse caso, eu não quero falar do tema principal desse fotógrafo. Por quê? Porque eu não tenho o título do trabalho aonde está inserida essa imagem, tá? E aonde está inserida essa imagem também. Então, é os títulos dos trabalhos que eles realizam que são o tema principal. Nesse caso, dá para ver, essa imagem tem um tema principal e não muda nada. O que muda quando precisa fazer o tema principal numa fotografia só? Não muda nada. A diferença aqui nesse exemplo que eu dei é ligado ao título do trabalho que o autor deu. Por isso que eu não quero falar sobre, tá? Porque ela faz parte de um trabalho maior. Mas dá para ver, gente. Eles trabalham com fotografias sociais. Dá para ver. Isso aqui, a criança, ela tá brincando numa caixa de papelão. Aqui não tem. Vocês estão vendo aqui a casa atrás? Isso aqui é a textura da casa. Dá para notar que isso não é uma mansão, que isso não é uma vila. Dá para notar que isso aqui são brinquedos de crianças que não têm dinheiro para comprar brinquedos. Então, elas estão brincando com a caixa de papelão. Provavelmente, isso aqui é um lençol, né? Que tá tá aqui nessa parte aqui, né? É um lençol, então, tem um pátio. Talvez o pátio seja na rua. Porque olha aqui, isso aqui é asfalto. Isso aqui não é... Aparentemente, não parece ser uma garagem, não parece ser, né? Então, dá para notar do que ele tá falando aqui. Quais são os indícios dentro da mensagem que ele está passando aqui? Isso aqui é uma criança. E ela está brincando de se esconder, talvez, mas isso é os brinquedos dela. Vamos aqui para o McCurry. Olha aqui, para ter ideia. Repito, o tema principal ele está incluído no título do trabalho que ele fez, porque isso são imagens autorais. Mas dá para falar, gente, isso aqui não é nem um ônibus que a gente conhece. Um ônibus, o que é isso? Tá mais perto de uma... Não vou dizer para não ser preconceituoso, mas o ônibus, se ele tem vidro, ele tá fechado, ele tem a possibilidade de
se chove, por exemplo, se tá muito calor, por exemplo. Isso aqui nem é ônibus. Então, se chove, se tem vento, se tá frio, as pessoas que estão aqui dentro, elas não estão reparadas desse frio. Então, dá para saber do que ele está falando. Dá para ver a quantidade de gente sentada, agarrada. Olha aqui, não tem nem espaço para todo mundo. As pessoas estão do lado de fora. Olha a expressão, vocês estão vendo que as pessoas estão sorrindo? Olha a cara das pessoas, elas estão sorrindo, não parece? Isso é um tema principal, social. Essa criança aqui, olha as luzes que o fotógrafo utiliza. São luzes duras. A criança está sorrindo, ela está brincando, mas ela está sorrindo, ela está se divertindo. Olha como ela está observando ali do buraco. A pessoa que está de costa aqui, ela tá sorrindo? Ela tá bem? Ela tá... Não. Ela tá posando para a máquina fotográfica? Olha aqui, ó, essa parte aqui é toda preta. A cor que está invadindo. Aparentemente aqui tem uma pessoa, mas eu não sei. Pode ser algo, né? Então, observe, tá? O contraste. Então, a gente está falando de drama. Observem as sombras. Olha o drama que tem em tudo isso, tá? Então, o tema principal é como eu falei para vocês. A cor, a textura e a forma quer dizer muito no tema principal. Aqui também, as pessoas estão o quê? Trabalhando. Mas olha as condições de trabalho. Eles estão num iate pescando? Eles estão num barco pescando? Não, gente. Eles estão pendurados aqui pescando. Olha aqui. Esse aqui tá no... Essa pessoa aqui, se vem uma onda muito grande, pode até arrastar a pessoa. Tá? Olha só. Ele não tá num barco. Ele não tá num iate. Isso aqui são pescadores, olha as roupas que eles estão utilizando. Aqui pode ser que estejam as iscas. Eles estão pendurados num bambu, simplesmente, assim, tá? Aqui também, essa criança, ela tá bem vestida? Ela tá brincando num parque? Ela tá num playground? Ela tá dentro da Disneylândia? Não? Olha as paredes, como é que elas estão. Isso aqui é talvez mufa, né? Como é que a gente diz mufa? Ai, não lembro em português. Tá? Olha aqui, essas paredes são todas, ó. Elas estão sujas, né? Elas têm umidade. Olha aqui a umidade que tem. Isso aqui é a umidade que tem. Isso aqui é uma janela, gente, ó. Isso é uma janela. E essa criança tá sem calçados. Então, não é através das imagens que a gente nota isso. Deu para notar? Deu para perceber o que é o tema principal, juntando ele com a composição, mas a composição que qualquer ser humano observa e vê, mas tem que observar, tem que ficar ali na frente e começar a observar. Por mais que o título do tema principal seja ligado a trabalhos de grandes fotógrafos, que quer dizer o quê? Autores. Então, o tema principal deles é específico e aquela é só um pedacinho de um trabalho grande, ela fala de um tema principal. Perfeito, tá? Então, é isso, é muito importante juntar o tema principal na cena com a composição. Qual composição? Não aquela de 2/3, né? Que as pessoas falam dos 2/3, 3/3, a composição ao... Me fugiu. Os vários tipos de composição. Aurorale. Bom, áurea. A seção áurea. Tinha me faltado em português. A seção áurea. Então, não tinha. Aqui a gente está falando do quê? De uma composição onde no imediato a pessoa olha, ela começa a observar cores muito fortes, texturas, como eu mostrei ali. A primeira textura tá tudo muito carregado, muito dramático, com sombras muito fortes, que mancha, quase é uma mancha preta nas fotos. O outro, né, o Steve, o que ele faz? Ele mostra as casas com um monte de estrutura, de textura, de umidade. Ele mostra uma criança dentro de um papelão, né? Ele, não é ele, ele mostra a criança sem os calçados. Enquanto isso, o Alex Webb, o que ele mostra? Ele mostra uma criança dentro de um papelão. Então, as duas crianças, dá para notar, uma dentro de um papelão do Alex e a outra sem calçados, correndo, né? Correndo sem calçados.
E ali não é uma grama. A criança está correndo né, numa via, num corredor, e ela está sem calçados, ela não está pisando na grama. Então, foram colocadas duas crianças que dá para notar o tema, que não é alegria, ela não está brincando na Disneyland, ela não está numa piscina, ela não está num parque com um gramado lindo jogando bola ou puxando pandorga, por exemplo. Não, gente, dá para notar que o tema ali é mais dramático e é mais social. Tá bom? Então, vou ficar por aqui. Deu para esclarecer? Eu espero que seja claro isso na cabeça de vocês. A cena, a importância do tema principal dentro da cena é diretamente conexo com a composição do quê? Da cor, da textura e da forma. Por quê? Porque isso vai tocar toda a percepção do ser humano em qualquer lugar do planeta. E juntando as duas, não necessariamente eu tenho que saber o título do tema principal, mas devagarinho, na minha leitura da mensagem do autor, eu já começo a entender que a criança ela não está brincando, tá? Obrigada, Marco Polo. Que a criança ela não está brincando num parque de jogos, né, onde tem um gramado lindo, maravilhoso, ela não está na piscina, ela não está, né, dentro de um playground ou um clube privado, mas ela está ou dentro de um papelão ou correndo na rua descalça. E também as outras fotos mostram, né, seres humanos em condições complicadas, seja de transporte que de trabalho, tá? Um está pescando e não está pescando para passar o tempo. Aquele peixe ali vai pagar o ganha-pão, assim como o transporte público está levando as pessoas para algum lugar, provavelmente para o trabalho, aonde não tem vidros, né? Não é um meio de transporte de uma grande cidade, aonde tem vidros, aonde tem o reparo do calor, da chuva, do vento, né? E do que for do frio, tá bom? Fico por aqui, a gente se vê segunda que vem, às 15 horas, horário de Brasília. Fui! Obrigada!